Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Zua Ribe Palharim. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 51. Mateus foi um dos discípulos de Jesus e escreveu este evangelho para os judeus. E Mateus conta que na hora em que Jesus entregou o Espírito lá na cruz e morreu, aconteceu o seguinte, atenção, hein? E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Amém? Eu vou ler de novo. No exato momento em que Jesus entregou o Espírito lá na cruz, simultaneamente, lá no templo de Jerusalém, o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Agora eu leio, e cada pessoa que está aqui na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro, repete em seguida, vamos lá. E eis, bem alto Rio de Janeiro, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Você acredita que isso aconteceu? Jesus estava morrendo lá no Monte Calvário, na cruz. O templo de Jerusalém ficava no centro da cidade. Jesus foi sacrificado fora dos muros da velha Jerusalém. Quando ele rendeu o Espírito, dizendo, está consumado, na mesma hora o véu do templo se rasgou em dois, de alto até embaixo. E teve um tremor de terra muito grande, um terremoto, e as pedras se fenderam, isto é, se partiram, se romperam. Você acredita que isso aconteceu? Quem crê então, dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Olhando para o alto, diga glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai glorificando. Vai glorificando e dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra. E que na tarde em que Jesus morreu, naquela sexta-feira, isto de fato aconteceu. O que foi lido aqui, eu creio que aconteceu e eu te glorifico. Isso, dê glória, glória e aplaude mesmo. Você que está ouvindo através da rádio, em qualquer lugar, glorifique a Deus conosco. Vamos levantar um grande louvor até o trono de Deus. Isso, aplaude e glorifica. Pai querido, recebe este louvor, não apenas do povo do Rio de Janeiro, mas em toda parte onde tem alguém te glorificando através da rádio. Recebe este louvor e abençoe cada vida que te glorifica. Pai querido, este povo que aqui veio tem fome da tua palavra. Eles querem entender os teus mistérios. Eles querem compreender a tua palavra. E para isso o teu Espírito tem que falar. Ninguém veio aqui escutar um homem. Quem é o homem para dizer alguma coisa? Vem o Senhor agora. Vem com o teu Espírito e tome o lugar do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Use a boca do teu servo e envie a tua palavra agora. Remova todos os obstáculos e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. No nome santo do Senhor Jesus, assim seja feito. Amém. Diga amém, Senhor. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. Quando o Senhor Jesus morreu, naquela tarde de sexta-feira, alguns eventos sobrenaturais aconteceram. Como, por exemplo, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, que foi a hora que ele expirou, a hora que ele entregou o Espírito, houve trevas total na terra, escuridão. O sol não deu a sua luz, aquilo foi tremendo. As estrelas também não apareceram, porque não era noite, e nem a lua brilhou. Escuridão. Também
diz, em primeiro lugar, que o véu do templo de Jerusalém se rasgou em dois, de alto até embaixo. E aconteceu aquele terremoto e as pedras se romperam. São coisas extraordinárias que aconteceram. Mas o mais importante, o Espírito Santo me mostrou isso, que o evento sobrenatural mais importante que aconteceu naquela sexta-feira fatídica, inesquecível, eterna, o evento mais importante que aconteceu na hora em que Jesus morreu foi o véu do templo de Jerusalém ter se partido em dois, ter sido rasgado pela mão invisível de Deus, do alto até embaixo. Aquilo foi o mais importante. A escuridão mostrou que aquela era a hora das trevas e que um novo tempo estava começando. Uma era estava se encerrando, a era que viria depois de Cristo. O terremoto mostrou que a natureza estava revoltada de receber o sangue do Criador. E as pedras se romperam para mostrar que ninguém mais teria um coração de pedra, um coração duro. Porém, o fato do véu do templo de Jerusalém se rasgar pela metade, do alto até embaixo, aquilo foi o mais importante que aconteceu quando Jesus morreu. E para você entender a profundidade disso, a importância disso, vamos ler agora no Antigo Testamento, na primeira vez em que Deus falou sobre este véu, a necessidade deste véu. Quando surgiu este véu? Foi ali na construção do primeiro tabernáculo por Moisés. E Deus fala deste véu. Era um véu muito grosso. Eu quero que você vá comigo até o livro de Êxodo, no capítulo 26. Nós vamos ler o versículo 31. Deus falando para Moisés a respeito do véu. Para que serviria aquele véu? A primeira vez em que Deus falou daquele véu, Êxodo capítulo 26, versículo 31, está escrito: depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. Deus falou: Moisés, na parte mais sagrada do tabernáculo, onde vai ficar a arca do testemunho, com as tábuas da lei, com o vaso de maná, com a vara de Arão, ali naquele lugar, você vai colocar uma cortina, um véu grosso, feito destes tecidos, para separar o lugar santíssimo do lugar santo. E o lugar santo era uma outra parte do tabernáculo, que também tinha uma coberta. Na entrada, na porta, também tinha uma espécie de véu. Aqui é chamado de coberta. Olha só, versículo 36. Farás também para a porta da tenda uma coberta de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido, de obra de bordador. Então, nós tínhamos ali, para entrar no lugar santo, uma coberta na porta da tenda. Porém, mais dentro um pouquinho, tinha uma outra tenda, que era o lugar santo dos santos, o lugar santíssimo. Aquele lugar santíssimo teria que ter este véu de ponta a ponta, um véu grosso, fazendo a separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo. Foi assim que surgiu este véu. E a pessoa do sacerdote poderia entrar naquele lugar santíssimo, mas qualquer estranho não poderia, porque se algum estranho entrasse ali, morreria. E eu quero que você leia comigo no livro de Números,
No capítulo 18, no versículo 7, ó Deus falando: mas tu e teus filhos contigo guardareis o vosso sacerdócio em todo o negócio do altar e no que estiver dentro do véu. Olha o véu aí. Deus está falando com o sacerdote Arão, dizendo que é para ele e os filhos guardarem o sacerdócio e todo o negócio do altar em que estiver dentro do véu. Isto administrareis. Eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. O estranho não podia se chegar ali. Somente o sacerdote e os seus filhos que estavam recebendo o ministério sacerdotal como dádiva. Mas nem sequer o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo depois do véu toda hora que quisesse. Ele tinha que ter temor de entrar ali, o próprio sumo sacerdote. Em Levítico, capítulo 16, versículo 1, nós vamos confirmar isso. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Veja, 2 filhos de Arão morreram porque entraram lá dentro como se fosse um ambiente qualquer. Aí Deus fala: Moisés, avisa Arão, teu irmão, para que ele não entre toda hora no lugar santíssimo onde está o propiciatório, para que ele não morra. Olha só, Arão, o sumo sacerdote, não podia entrar ali achando que tinha livre acesso. Ele só poderia entrar ali levando o sangue de um cordeiro, apresentando o sangue pela sua própria culpa, porque Arão era sumo sacerdote, mas continuava homem e pecador. E Deus falou: fala para ele não entrar ali dentro do véu, diante do propiciatório, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. O propiciatório era uma tampa de ouro que era colocada sobre a arca da aliança. Ali é que Deus se fazia propício para a nação, para o pecador, para os pecadores. E Deus se manifestava sobre o propiciatório, sobre aquela tampa de ouro que ficava sobre a arca. E o sacerdote não deveria entrar ali o tempo todo, não, mas levando sangue, olha lá com muito temor para que ele não morra, porque eu apareço em cima do propiciatório. E você vê, a presença de Deus consumiu os 2 filhos de Arão que morreram. E Deus não queria que Arão morresse. Então Deus está avisando: avisa ele, Moisés, para não ficar entrando toda hora não, para que ele não morra, porque eu me manifesto em cima do propiciatório. E se ele não tiver sangue para que eu seja propício a ele, ele morrerá também. Os filhos dele entraram ali sem sangue. Eu não pude ser propício aos seus filhos, por isso que os seus filhos morreram. Fala para Arão não entrar ali de qualquer maneira, não. Olha aqui, ó, versículo 3: com isto Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para holocausto. Agora, o que era mais impressionante ainda é que, além daquele véu, não era qualquer sacerdote que entrava. E não poderia ter defeito no sacerdote, porque Deus disse assim: Arão, esse ministério sacerdotal é para você e para os teus filhos. Tenho dado isso em dádiva, presente, herança, é ministério. Mas Deus falou: os teus descendentes, que também serão sacerdotes, eles não podem ser imperfeitos. Olha só que coisa, eu vou ler para você. Não apenas a oferta, o cordeiro tinha que ser perfeito e sem mancha, o sacerdote tinha que ser perfeito. Vamos ver em Levítico mesmo, no capítulo 21, no versículo 17. Deus falando:
para Moisés dizer a Arão: fala a Arão dizendo: ninguém da tua semente, nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos. O homem que tiver o pé quebrado, ou quebrada a mão, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impigens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. O pão do seu Deus, das santidades de santidades e das coisas santas, poderá comer. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto falta há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Então entenda isso. Os descendentes de Arão poderiam ser sacerdotes, porque isso já estava dado com o ministério. Mas se alguém tivesse qualquer defeito, mesmo físico, uma deficiência física, ou uma desproporção, braços muito compridos, ou qualquer ferida, Deus está dizendo: eles podem entrar ali até o lugar santo e comer do pão do Senhor, da mesa do pão da proposição, eles podem comer, mas além do véu não podem, hein? Somente quem é perfeito pode entrar ali. Você está compreendendo isso? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez o cego? Ele mesmo disse: fui eu. Mas Deus estava colocando o seguinte: os deficientes, os desproporcionais, os quebrados, os feridos, os machucados, os que têm manchas de pele, eles podem entrar ali no lugar santo e podem comer da mesa do pão, mas mesmo sendo sacerdotes, eles não poderão passar além do véu, porque ali só vai entrar quem é perfeito. Por que Deus está falando isso? Para incutir na cabeça do sacerdote e dos levitas e da nação que entrar no lugar santíssimo, além daquele véu, só alguém que fosse perfeito, alguém que fosse esteticamente perfeito, inclusive. Deus está dizendo isso. Não excluiu os demais, não. Pode comer do pão, pode entrar no lugar santo, mas além do véu de jeito nenhum. Se tiver qualquer defeito, não passe do véu. Por quê? Porque Deus queria que já fosse inculcada na mente do povo e da nação que para entrar ali só alguém perfeito mesmo, esteticamente perfeito, moralmente perfeito, integralmente perfeito. Essa era a situação do véu. Aquele véu estava ali para fazer uma separação do lugar onde estava Deus. Se o sacerdote entrasse ali à torto e direito, iria morrer. Não podia. Para entrar ali de vez em quando e com sangue de animais perfeitos. E o próprio sacerdote teria que ser perfeito para entrar ali de vez em quando, porque se houvesse qualquer imperfeição, não entre não. Não passe do véu, não entre no lugar santíssimo, porque ali está o propiciatório. Deus está dizendo: é ali que eu me faço propício ao ser humano, é ali que eu perdoo a nação, é ali que eu apago os pecados. Então não entre uma pessoa imperfeita ali. Então todo mundo tinha medo de entrar além do véu. Todo mundo sabia que não era permitido. Mas nós vamos ler uma linda profecia que está no livro do profeta Isaías, no capítulo 25, versículo 7, que fala que um dia o próprio Deus, sobre um monte, iria rasgar aquele véu. E isso foi escrito 700 anos antes de Cristo. Acompanhem comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo 25, versículo 7. E o Senhor destruirá neste monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu
com que todas as nações se escondem. Olha só, todas as nações ficavam atrás do véu. Todos os povos ficavam atrás do véu. Ficavam encobertos, ficavam escondidos. O Senhor destruirá neste monte, olha só, sobre o monte, a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Yahvé as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. A profecia estava aí. Deus dizendo que um dia, sobre um monte, Ele próprio iria rasgar a coberta e o véu, e que Ele iria aniquilar a morte, e Ele enxugaria dos olhos toda lágrima, e que todos os povos e todas as nações iriam dizer: este é o nosso Senhor, este é o nosso Deus. Aí 700 anos depois desta linda profecia, vem o Senhor Jesus e se pendura lá na cruz. Quero lá na cruz. Quero que você volte comigo na nossa leitura inicial, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 50. E Jesus, ali na cruz, a cruz sobre o monte Calvário, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A profecia dizia: as nações dirão: este é o Senhor, este é o nosso Deus, este é o nosso Salvador. E olha que coisa linda, aquele grosso véu que ninguém podia entrar, nem sequer o sumo sacerdote, aquela presença inatingível de Deus, aquele lugar inacessível de Deus. Quando Jesus rendeu o Espírito, quando Ele morreu, aquele véu enorme que estava ali há 14 séculos, fechando aos olhos de Deus o restante da humanidade, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. Entenda isso, não foi de baixo para cima, mas do alto para baixo. Ou seja, a mão invisível e poderosa do nosso Deus rasgou o grosso véu e abriu o caminho, dizendo: agora não há mais separação, agora não há mais distância, agora não há mais impedimento. O meu filho, o Senhor Jesus, já morreu na cruz e já abriu o caminho, o livre caminho para a salvação de todo aquele que crê e diz: este é o Senhor nosso Deus, este é o nosso Salvador. Ele é quem aniquilou a morte, é Ele que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. Este é o nosso Deus. E o apóstolo Paulo pregou muito bem sobre essa teologia. Quero que você vá comigo na carta de Paulo aos Hebreus, porque ele escreveu para os judeus, porque os judeus conheciam profundamente a história do tabernáculo. E no capítulo 9, versículo 11, nós vamos ler assim. Acompanhe, por favor, é importante, você está aprendendo a palavra, eu também. Aos Hebreus, capítulo 9, versículo 11. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue,
entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Veja só uma coisa, Jesus Cristo não apenas como sumo sacerdote, mas como o próprio Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele como sumo sacerdote perfeito, sem qualquer desproporção na sua vida, nem na sua estética, uma pessoa bonita por fora e por dentro, uma pessoa aprazível a Deus, sem nenhum defeito, sem a menor mácula, sem a menor mancha, o sacerdote perfeito, e ao mesmo tempo o Cordeiro perfeito, oferecendo o seu sangue puro e carmesim. Ele pegou o seu próprio sangue e abriu o caminho para entrar no lugar santíssimo. E Jesus Cristo abriu pessoalmente esse caminho. Quero que você leia comigo, aqui mesmo na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. É para você, preste atenção. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora nós temos através de Cristo um vivo caminho. O véu foi rasgado por ele, mas você só entra ali se for pelo sangue de Jesus. E você só consegue acesso ao lugar santíssimo, onde está a presença de Deus, se for através do sumo sacerdote e através do Cordeiro perfeito que é Jesus Cristo. Através do sumo sacerdote Jesus e através do Cordeiro de Deus que é Jesus, nós temos um novo e vivo caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue entrar na presença de Deus se não for através de Jesus Cristo. Paulo continua dizendo o seguinte no versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque ele vai voltar. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vos será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. A pessoa não pode desprezar o sacrifício de Jesus, porque aí ela vai estar pisando no sangue de Cristo. E não há salvação para quem pisa no sangue de Jesus. A pessoa que quer viver coisas do Antigo Testamento, trazendo para o Novo, guardando qualquer mandamento, qualquer coisa do Antigo Testamento, ela ainda está atrás do véu. Ela não passou pelo novo e vivo caminho. Ela não tem essa abertura com Deus. Ela não tem a presença de Deus. Quero que você leia isso comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Vamos ver o versículo 14. Diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo
abolido. A pessoa que está no Antigo Testamento, que está fazendo valer as coisas do Velho Testamento, ela vai continuar na coisa velha. Ela não vai passar para o novo. Ela ainda está com aquele véu na sua frente. Ela não entrou na presença de Deus. Essa teologia de que Jesus rompeu o véu é a teologia que leva a Deus. Quem está no Antigo Testamento não vai entrar na presença de Deus. E você só entra na presença de Deus se for através de Jesus Cristo, que como sumo sacerdote perfeito pode entrar no lugar santíssimo. E como sendo o Cordeiro de Deus, o Cordeiro humano, não um animal quadrúpede irracional, morrendo involuntariamente, mas ele morrendo pela própria pessoa, ele entrou na presença de Deus, ali onde está o propiciatório, o lugar santíssimo. O véu se rasgou e o propiciatório apareceu. O sangue de Jesus foi derramado sobre o propiciatório. E em Jesus Cristo, Deus é sempre propício para o ser humano. O ser humano sempre encontra o favor de Deus através de Jesus Cristo. Olha só. Não receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Redentor significa pisar no sangue de Jesus. E aquele dia da volta do Senhor está chegando, quando será feita justiça. Havia sim um impedimento para o ser humano entrar na presença de Deus. Esse impedimento foi rasgado pelo Senhor Jesus através da sua própria carne. E ele verteu o seu santo sangue para apresentar a Deus. Por causa do sangue de Jesus, você agora encontra o favor do próprio Deus. Se você tem Jesus, o sumo sacerdote, aquele que abriu vivo o caminho através do véu, se você tem Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, então você tem Deus. De outra maneira você não tem Deus. Você pode até ser uma pessoa religiosa, mas se não for desta maneira, você não tem Deus. Jesus abriu o novo e vivo caminho através do véu para nos levar a Deus. Sabendo disso, resta para você ficar ou no Velho Testamento, ou no mundo, ou nas religiões, porque o Antigo Testamento representa isso, as religiões. O véu se rasgando no meio representa, de um lado, o Velho Testamento antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. As duas metades, o Novo e o Velho. No Velho você não tem acesso a Deus. Na religião você não tem acesso a Deus. Há um véu impedindo. Mas no Novo Testamento, Jesus, Ele mesmo, rasgou o véu para que você possa se achegar a Deus. E se você tiver o Senhor Jesus, você vai ter acesso a este Deus. Por isso eu vou fazer esta pergunta agora, super importante, porque o caminho já foi aberto por Ele. Agora depende de você querer entrar nesse caminho. Se você entrar neste caminho, você vai passar através do véu. O véu não existe mais. Se você recusar este caminho, você vai continuar escondido atrás do véu. Você está do outro lado do véu. Você está sem Deus. Você só tem acesso a Deus. Você só passa através do véu se for por Jesus. Ele te esconde de Deus. Ele apresenta o seu próprio sangue em teu favor. Aí Deus se faz propício para você. Aí você não vai morrer mais. Você pode entrar na presença de Deus e passou da morte para a vida. Cada pessoa que está aqui, olhe bem para mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Não tem outro. Não tem outra verdade. Não existe outra verdade. Não surgiu outra verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando a gente diz, você tem que receber Jesus como único caminho, como única verdade, como único Salvador, isso não é retórica não. Isso é exigência de Deus. Você só vai entrar na presença de Deus, você só vai passar além do véu se você estiver acompanhado de Jesus.
tentar passar pelo véu sem Jesus, você morre. Você é estranho para Deus, você morre. Mas se você se ligar a Jesus agora, Ele vai dizer: vamos atravessar juntos o véu. E quando Deus olhar para você, Jesus vai dizer: Pai, esse pode entrar, esse não é estranho, essa não é uma estranha, essa pessoa é minha amiga, reconheceu o meu sacrifício e me recebeu como seu único Salvador. Aí você entra na presença do Senhor, você entra na presença de Deus, na companhia de Jesus. Se você não entrar com Jesus, você é estranho para Deus e você morre. Experimenta entrar na presença de Deus andando com Kardec do teu lado. Kardec não passa nem pelo véu. Experimente passar ali pelo véu na companhia da Guadalupe, da Aparecida, da Fátima, ou da Lourdes, ou de quem for. Não passa nem pelo véu. Você morre antes. Não tem jeito. Experimente passar pelo véu na companhia de Buda. Você morre. Experimente passar na companhia ali de Maomé. Você morre. Experimente passar ali pelo véu na companhia de Confúcio. Você morre. Você é estranho para Deus. Mas se você passar na companhia de Jesus, você vai entrar na presença do Todo-Poderoso. O teu nome vai ser escrito no livro da vida. Você se torna amigo, amiga de Deus. Você precisa de Jesus. Ele é o novo e vivo caminho através do véu. Por isso que o véu se rasgou de alto a baixo. Entendeu agora porque o Espírito Santo disse que de todos os eventos sobrenaturais que aconteceram naquela tarde de sexta-feira, o mais importante foi o véu se rasgar de alto a baixo? Porque foi tirado o impedimento, a barreira que te separava de Deus, através do sangue de Jesus. Com o sangue de Jesus tem mais essa: você pode entrar o tempo todo na presença de Deus. Não mais de vez em quando, mas o tempo todo você entra na presença de Deus. E não apenas isso, o próprio Deus entra em você. Jesus disse: quem me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Através do sangue de Jesus você vai ter o tempo todo a presença de Deus. Sem Jesus você não vai ter Deus. Quantos aqui, sabendo disso, querem receber Jesus Cristo, o Filho de Deus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer entrar além do véu, quem quer entrar na presença de Deus, quem quer ter um nome escrito no livro da vida, erga a mão direita assim bem alta. Ergue bem alta a tua mão, diga: eu quero receber Jesus agora. Eu quero entrar na presença de Deus através de Jesus. Muito bem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente. Jesus abriu esse novo e vivo caminho através do véu. Agora mesmo, na companhia de Jesus, você vai deixar de ser estranho, estranha para Deus. Vem para cá. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Você que está afastado, afastada, querido, afastado, afastada, você está do lado de cá do véu. Você tem só religião, porque você diz: eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em Jesus, mas você não tem mais acesso ao Pai, porque você ficou do lado de cá do véu, você se afastou. Você vai ter que entrar novamente. Você vai ter que entrar na companhia de Jesus. Por isso, você que está afastado, afastada, desviado, desviada, o Pai está dizendo: vem agora. Vem agora, porque eu quero você aqui, na minha presença. Venha com meu Filho Jesus, que eu te recebo nesta mesma hora. Venha, isso, venha. Vai chegando aqui. Pastor João Ribeiro, estou com vontade de ir aí na frente. Então venha. Venha correndo. Não fique do lado de lá do véu, não. Não fique do lado de lá no mundo. Isso, venha, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Venha do lado de cá do véu. Entre na presença de Deus outra vez. Entre na intimidade com teu Deus através de Jesus. Venha. Vamos aplaudir mais. Isso, venha. Vai chegando.
Você que hoje está aqui conosco, dizendo assim: Pastor João Ribe, às vezes eu penso que eu estou fora da presença de Deus. Parece que às vezes Deus está tão distante de mim. Isso vai acabar agora. Através do sangue de Jesus, você vai receber no teu coração uma renovação, para entrar com garantia na presença de Deus. Porque Jesus inspirou o apóstolo Paulo para escrever: Ele é a nossa âncora, a nossa firme esperança. Sabe quando a âncora te põe ali firme naquela posição? Jesus é a tua âncora. Então você que está fraco ou fraca na fé, você que às vezes acha que está fora da presença de Deus, vem aqui na frente. Jesus, através do seu sangue, vai te dar uma âncora, para você ficar firme na presença do Senhor, para você não sair da presença do Senhor. Ele é a tua âncora, escreveu o apóstolo Paulo. Vem para cá. Ele é a nossa âncora, diz a palavra. Vem para cá. E nós vamos orar agora. Você que está ouvindo pela rádio e quer também entrar através do véu, deixando para trás religião, deixando para trás tradição religiosa. Você que quer entrar através do véu com a pessoa certa, que é Jesus. Você que está ouvindo pela rádio e quer receber Jesus como único Senhor e Salvador, como eterno Redentor, se coloque de pé ao lado do rádio agora. Nós todos vamos nos ajoelhar neste momento. Você que está de pé aqui na Paz e Vida sede do Rio de Janeiro, se ajoelhe também. Você que está ouvindo pela rádio em qualquer lugar e se pôs ao lado do rádio, se ajoelhe também. Você que está dirigindo em qualquer rua, avenida, estrada, em qualquer lugar e quer se entregar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Vamos orar agora. Você que está se rendendo ao Senhor, você que está passando, querendo passar pelo véu, você tem que invocar Jesus agora. Você que quer atravessar o véu e entrar na presença de Deus pelo novo e vivo caminho que Ele abriu através do véu, você tem que invocar Jesus. Então ore comigo agora. Meu Deus e meu Pai, ore com fé. Meu Deus e meu Pai, eu estou diante do véu. Eu estou vendo que o véu está rasgado. Pela fé eu vejo isso, e eu creio que através de Jesus e pelo seu sangue eu tenho acesso à tua presença. Por isso, meu Pai, eu te suplico agora, sê propício a mim, sê propício a mim. Me cobre agora com o sangue do teu Filho Jesus, o meu Cordeiro, que tira o meu pecado, porque Ele é perfeito. E eu vou agora entrar, meu Deus, na tua presença, na companhia santa do meu único Salvador, Jesus Cristo. Agora, meu Pai, pela fé, eu tenho acesso ao Senhor. Sê propício a mim, pelo sangue de Jesus, me purifique de todos os pecados e das obras mortas, e escreve agora o meu nome no livro da vida, porque eu não sou mais um estranho para ti. Eu agora tenho registro no céu, e o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pai bendito, é nisso que eu creio, e eu tomo posse, e sei que todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, inclusive de madrugada, eu tenho acesso o tempo todo ao Senhor, pelo sangue do meu Salvador, Jesus Cristo. Pai bendito, confirme agora no meu coração o meu perdão e a minha salvação, e eu vou te servir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida,
com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos encontros de paz e vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.